Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Olá, você que acompanha o canal Café Católico. Eu sou o Padre Jerônimo Pereira Bezerra, da Diocese de Palmeira dos Índios. Atualmente eu estou servindo na Arquidiocese de Maceió. Sou o atual administrador paroquial da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Tabuleiro Novo. O povo conhece Maceió por Cleto Marques. Sou formado em filosofia no Seminário de Maceió e teologia também. E sou um amante da liturgia. Acredito que tenha sido este o motivo que o Café Católico convidou-me para falarmos um pouco sobre o tema. A liturgia e o mistério eucarístico. O uso da palavra liturgia no contexto eclesial católico, depois de muitas pesquisas, encontro a conclusão na obra Igreja em Oração. É um livro muito antigo sobre liturgia, de Aimé Georges Montemort. O livro é de 1965. O autor constata que o uso do termo quase não se encontra registro antes do século XX. Outras expressões para referir-se aos atos sagrados eram usadas, a saber, pio exercício, divino culto, serviço de caridade, sacrifício espiritual, ação de graças ou celebração do ágape, entre outras nomenclaturas. O processo inicial na Sagrada Escritura, desde a perspectiva do Antigo Testamento e do Novo Testamento, versa sobre todo modo como o povo oferecia o seu louvor a Deus. Por exemplo, no livro do Êxodo, nós lemos: Vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Êxodo 3, versículo 6. E Yahvé propõe a ouvir suas palavras e cumprir seus decretos, fazendo de Israel um povo consagrado. A obediência está de modo implícito e ulteriormente envolve o culto sagrado a Deus. Claramente, em várias passagens bíblicas, os autores sempre demonstraram o culto como expressão de louvor a Deus. A liturgia, no início de toda a obra salvífica, ou de toda a experiência religiosa do povo de Deus, desde o Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, era realizada, obviamente. O culto sempre houve. Faz parte de toda religião o culto. Duas realidades estão presentes em todas as religiões: o culto e o livro. Toda religião tem um livro. Vocês podem pesquisar. Então, mas a palavra liturgia, como nós conhecemos hoje, não era usada. Depois do século XX é que aí começou a usar de um modo mais proeminente, digamos assim, de um modo mais constante. Mas, enquanto expressão do povo, enquanto obra do povo, enquanto culto do povo ao Deus verdadeiro, a Yahvé, isso sempre existiu. Essa compreensão deve ser bem aprofundada por nós, essa experiência litúrgica do povo de Deus. Porque a partir dessa compreensão, percebendo, aqui não dá tempo, obviamente, o vídeo é curto, mas todo o contexto histórico, social, antropológico, espiritual, teológico do povo de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, ou até as civilizações mais antigas, são expressões vivas deste culto que nós prestamos a Deus. A comunidade histórica e cultural sobre as demonstrações da religiosidade do povo ao Deus verdadeiro são obviamente expressadas na ótica do Antigo Testamento e em comunhão com a prática do sacrifício cultual. Em Gênesis, no capítulo 22, versículos de 1 a 19, tem-se uma expressão muito forte de culto: o sacrifício de Abraão do seu filho Isaque. Deus manda o patriarca sacrificar seu primogênito no Monte Moriá. Provavelmente é uma tradição eloísta, que conserva o nome de Yahvé. Mais tarde, os estudos geográficos históricos determinaram que aqui tem uma relação com o culto nos santuários ou lugares para culto. A prática de nosso Pai na fé tem uma comunhão, uma simetria com práticas já existentes
em outras formas de vida religiosa ou de experiência de fé. A gente precisa ter essa compreensão clara para que a gente não caia no anacronismo. O que é anacronismo? De modo bem simples, é julgar uma realidade atual com premissas do passado. Cada tempo, cada contexto histórico tem suas realidades, tem suas particularidades. E essa experiência de a gente compreender cada tempo, a sua história, o seu povo, as suas realidades mais presentes, é muito importante essa compreensão. Quais são as definições antes do Vaticano II? Um autor define como a liturgia é o culto da Igreja. Depois, Casel diz: a liturgia é a ação ritual da obra salvífica de Cristo, ou melhor, é a presença sob o véu de símbolos da obra divina da redenção. Outra definição que possuímos da liturgia é conforme o documento de Medellín. A liturgia é a ação de Cristo, cabeça, e de seu corpo, que é a Igreja. Contém, portanto, a iniciativa salvadora que vem do Pai, pelo Verbo no Espírito Santo. É a resposta da humanidade naqueles que enxertam pela fé e pela caridade no Cristo. Recapitulador de todas as coisas. A liturgia, o momento em que a Igreja é mais perfeitamente ela mesma, realiza indissoluvelmente unidas a comunhão com Deus entre os homens, de tal maneira que a primeira é a razão da segunda. Se antes tudo procura louvor da glória e da graça, também está consciente de que todos os homens precisam da glória de Deus para serem verdadeiramente homens. É interessante observarmos o contexto anterior ao Concílio Vaticano II. Tinha-se clara compreensão teológica que Cristo, Deus, é o protagonista, o centro de toda a liturgia. De tal modo que o homem estava sempre inclinado ou direcionado para Deus. Não era uma realidade simplesmente mística ou teológica. Sobretudo, era real, concreta. Basta olharmos as celebrações em Versum Deum ou as arquiteturas sacras. Quanto eram belas, brilhantes. É até incompreensível como o homem, lá da Idade Média, que não tinha os recursos tecnológicos e faziam templos suntuosos, e nós hoje construímos verdadeiros galpões. Os nossos espaços sagrados são galpões. É como se fossem os galpões que se usam para armazenar, que é do interior, sabe, armazenar o silo ou armazenar o trigo. É isso que se tornou os nossos templos sagrados. Na verdade, é uma compreensão cultural. Os homens anteriores da Idade Média, depois um pouco, eles tinham essa compreensão do sagrado melhor, dessa realidade como a liturgia como algo que devemos fazer ou celebrar ou realizar de um modo que para a glória de Deus. E a compreensão pós-moderna entrou na experiência arquitetônica, mística, teológica da Igreja. Talvez nós não tenhamos o tempo propício para fazermos em cada vídeo, mas estou tentando ser sintetizado o máximo possível. É um tema denso, complexo, polissêmico, e que nós, em 7, 8 minutos, não conseguimos abarcar esta realidade. É interessante também observarmos, não se quer, com esta reflexão, incitar brigas, discussões ideológicas, partidárias. Acima de tudo, quero ajudar todos vocês a fazerem uma séria reflexão sobre o mistério da liturgia, de modo especial da Eucaristia. Tentar fazer com que vocês compreendam a correta mística ou profundidade da Eucaristia. Longe de disputas ou rinhas de briga, deseja-se um retorno maduro da vivência da liturgia, da Eucaristia. Um resgate honesto da vivência do correto espírito
do mistério eucarístico. Essa experiência é muito bonita a gente pensar nisso. Esse primeiro momento, a gente quer justamente fazer isso. Fazer com que vocês entendam, sem brigas, sem partidarismos ideológicos. A igreja não é lugar para isto, mas fazermos enquanto nós, pastores, primeiramente, precisamos refletir sobre isso. Hoje, a liturgia como celebramos, e não tem nada a ver com rito, não tem nada a ver com a forma que celebramos ou com o modo que a igreja determina. É, na verdade, com a expressão ou como nós celebramos, enquanto povo, enquanto pastores. Esta reflexão de que a pergunta tem que ser feita. Como hoje a celebração eucarística, no modo que é celebrada, revela a grandiosidade da glória de Deus? Os nossos espaços sagrados revelam a glória de Deus? Esta reflexão neste primeiro vídeo que eu quero fazer para vocês. No outro, nós continuaremos a definição do pós-Concílio Vaticano II. Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo.